Tome a cozinha, Okonomiyaki. Existe um pensamento na minha vida de que receitas não são algemas, são apenas o ponto de partida. Quer dizer, nem sempre, né? Quando eu comecei a cozinhar eu seguia a receita ao pé da letra. Eu tinha 6 anos e não sabia de nada, além, mamãe ajudava, óbvio. Mas, conforme a gente vai crescendo e aprendendo, a gente vai vendo que nem sempre se tem na geladeira o que a gente precisa para seguir uma receita ao pé da letra. E por isso, eu acho importante você saber colocar sua personalidade na receita sempre. Seja trocando os ingredientes que você não gosta por outros que você prefira, ou adicionando coisas que você acha que está faltando. E essa é a magia da receita de hoje. Você pode adicionar ou tirar basicamente o que você quiser. Okonomiyaki é um tipo de panqueca japonesa que basicamente significa pegar o que você gosta e tacar na frigideira, como você pode ver nessa divisão mal feita da palavra. Então hoje eu vou te mostrar uma receita base que você muda como achar melhor. Para essa receita você vai precisar de alguns ingredientes que não são tão comuns, mas em um grande supermercado você pode ter sorte de achar, ou numa loja de produtos orientais. Para a massa: 1 xícara e meia de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de amido de milho, 1 colher de chá de fermento em pó, cerca de 400 ml de dashi, mais sobre ele daqui a pouco, 1 xícara e meia de repolho picado e 1 ovo. O dashi você pode comprar em pó no supermercado ou fazer o seu com 10 gramas de katsuobushi que você encontra em lojas de produto oriental, 5 gramas de kombu, também na mesma loja, e 500 ml de água. E antes que eu esqueça, traduzindo os ingredientes, você tem 150 gramas de farinha de trigo, 30 gramas de amido de milho, 5 gramas de fermento e 150 gramas de repolho. Dashi é uma das bases de uma porrada de pratos japoneses. É um caldo à base de peixe bonito e alga, e isso é cheio de umami, o que deixa todos os outros sabores muito mais gostosos. Por anos a gente acreditava que cada parte da língua era responsável por sentir um desses 4 sabores: amargo no fundo, salgado dos lados, azedo um pouco mais ao centro e o doce na ponta. Porém, faz muito tempo que mostramos que não é bem assim, que as papilas gustativas que identificam o sabor não ficam só nessas áreas específicas da língua, elas estão espalhadas por toda a língua em intensidades diferentes, claro. E além disso, também se descobriu que esses não são todos os sabores que a gente sente o umami usando a língua inteira, e assim como outros sabores que a gente ainda nem tem palavra para descrever. O umami é justamente o que faz a comida ter mais gosto de comida, e está presente em queijo, tomate, peixe, carne, gema de ovo, cogumelo e mais uma porção de ingredientes. E a humanidade sabia disso antes mesmo desse sabor ter um nome. Tanto que muitos condimentos e alimentos que a gente usa como ingrediente têm umami como base. Por exemplo, molho de tomate, maionese com ovos, ketchup, molho inglês, shoyu, e eu ficarei até o ano que vem aqui dando exemplos. Como a gente vai usar o dashi, que é cheio de umami, na massa, ela vai ser uma bomba de sabor que vai acentuar tudo que você colocar de recheio e cobertura. Então você pode escolher o que você preferir. A minha sugestão para recheio e cobertura é: para cobertura, 1 colher de sopa de ketchup, 1 colher de sopa de maionese, 1 colher de chá de mostarda e 1/4 de xícara de shoyu. Eu vou rechear usando um filé de tilápia e, para finalizar, um pouco de katsuobushi, que eu escrevi errado por estar de ponta cabeça. Traduzindo, a gente tem 30 gramas de ketchup, 30 gramas de maionese, 5 gramas de mostarda e 45 ml de shoyu. Agora, para fazer a massa, a gente vai começar com o dashi. Em uma panela a gente vai adicionar a água, o kombu e o katsuobushi. A gente vai deixar levantar a fervura e deixar aqui fervendo por 10 minutos. Aí a gente vai apagar o fogo, deixar isso aqui descansar por mais uns 10 minutos e depois a gente vai passar numa peneira e deixar esfriar. E não esquece de espremer isso aqui bem para aproveitar todo o caldo possível. Agora a gente vai trabalhar com o repolho. Primeiro a gente vai cortar ele em umas tiras médias, mais ou menos uns 5 mm. Vamos virar esse repolho 90 graus e cortar novamente para ter pedaços mais ou menos do mesmo tamanho. Precisão aqui não é importante. Então vamos colocar esse repolho picado em uma tigela e colocar mais ou menos 1 colher de sal e misturar tudo isso para que o sal cubra todo o repolho. Agora é só deixar ele de lado, enquanto isso a gente vai fazer o resto, como limpar a tábua e pegar uma vasilha. Sério, deixa o repolho quieto e não mexe nele não. Agora a gente vai quebrar um ovo, sempre quebre seus ovos em uma vasilha separada, a não ser que você tenha mais sorte que juízo. Vamos bater esse ovo até ele formar uma espuma, depois adicionar apenas metade do dashi de início. Se a massa ficar dura demais, que a gente vai colocar o resto. Pimenta a gosto e sal só uma pitada. Recomendo pimenta branca, pois a massa é branca, mas você usa o que preferir. Depois que isso tudo estiver misturado, é só adicionar o amido de milho e a farinha aos poucos. A sua massa deve ficar com uma consistência de creme de leite. Depois de tudo isso misturado, a massa vai para a geladeira por 30 minutos ou para o freezer por 10, para ela descansar e não ficar dura. Antes de começar o próximo passo, não esquece de pré-aquecer a sua frigideira. Depois da massa descansar, a gente vai colocar o fermento e misturar levemente. E agora, finalmente o repolho volta. A gente vai pegar o repolho e amassar ele para retirar todo esse líquido. Claro,
a gente está fazendo apenas 2 porções. Se a quantidade de repolho fosse maior, você pode colocar, por exemplo, um pano de prato e torcer para tirar a água. Se você tiver tempo, deixa numa peneira de um dia para o outro na geladeira. O importante é tirar a água do repolho. Se você olhar aqui, saiu muito líquido, que se você remover agora, não vai deixar sua massa molenga depois. A gente vai misturar esse repolho na massa e agora isso aqui vai para a frigideira. Com a frigideira quente, a gente vai colocar um pouquinho de óleo, mais ou menos 1 colher, e deixar esse óleo ficar quente. Agora a gente vai fazer um pequeno teste para ter certeza que o tempero da massa está adequado. Vamos pingar uma quantia bem pequena de massa, eu literalmente pinguei 1 gota apenas, e vamos deixar isso aqui cozinhando até dourar. Como a quantidade de massa é bem pequena, isso não vai demorar. Agora é só comer isso aqui e ver como está o tempero. Para mim, a maioria do sal ficou na água do repolho, então eu vou colocar 1 colher de chá mais ou menos na massa. Antes de colocar a massa, é sempre bom espalhar o óleo para que ele cubra toda a frigideira, especialmente se você não estiver usando uma que seja antiaderente, como é o meu caso. A gente vai despejar a massa na frigideira e espalhar ela para que ela fique com mais ou menos 1 centímetro de altura. Enquanto a parte de baixo cozinha, vamos ao recheio na parte de cima, com a massa crua ainda. Nessa hora, é bom pensar um pouquinho. Você realmente pode colocar o que você quiser. Eu estou usando peixe, mas você pode usar frango, bacon, calabresa, carne seca, outros vegetais. O que tem na geladeira é o seu limite. Só escolha algum ingrediente que não solte muito líquido nessa parte. A gente vai deixar isso aqui fritando por cerca de uns 4 minutos e virar. Se você tem medo de virar uma panqueca, tem um jeito mais fácil de fazer isso que eu já vou te mostrar. Deixa eu estragar essa aqui primeiro porque ela vai grudar levemente, mas não tem problema. Tem como salvar isso. Vamos lá, óleo novamente, massa, recheio igual ao anterior. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se ela tá bem dourada, tá perfeita. Vamos soltar ela e agora é só deslizar o okonomiyaki em um prato, colocar mais um pouco de óleo na frigideira e devolver o okonomiyaki para a frigideira com o recheio para baixo. Não se preocupe, a minha mão tava limpa. E agora a gente vai deixar isso aqui fritando por mais uns 4 minutos e usar um prato para tirar ele da frigideira. Na verdade, a forma mais fácil de se virar o okonomiyaki com um prato é basicamente o contrário do que eu vou fazer agora. Mas por favor, toma cuidado, a frigideira tá quente e não vai se queimar. Eu vou me certificar de que o okonomiyaki não tá grudado, vou colocar um prato em cima da frigideira e virar o prato junto com a frigideira, usando um pano de prato para me proteger do calor. Pronto, esse aqui saiu lindo e perfeito. Mas sendo honesto, eu prefiro ficar só na espátula, eu acho que esse segundo método é muito mais complicado. Agora o molho para cobertura, a gente vai pegar o ketchup, misturar com shoyu, adicionar 1 ou 2 colheres do dashi que sobrou e você também pode adicionar molho inglês se você quiser. Agora é só misturar isso aqui e deixar aqui do lado. Em uma outra vasilha a gente vai misturar a maionese e a mostarda e eu realmente queria não ter usado um segundo prato para mostarda e ter colocado direto na maionese, para não sujar o dedo. Enfim, é só misturar os dois e colocar em uma bisnaga. Se você não tiver uma bisnaga, dá para improvisar com um saco de congelar ou um pedaço de papel manteiga que a gente enrola como um cone, com um buraco bem pequeno na ponta e prende com um pedaço de fita adesiva. Isso vai funcionar como um mini saco de confeitar emergencial. E agora é só colocar a maionese aqui dentro usando uma espátula ou uma colher, e não um garfo como eu tentei fazer. Para montar o prato, a gente vai pincelar o molho em cima do okonomiyaki, fazer alguns riscos transversais usando a maionese, e para finalizar, a gente vai colocar um pouco de katsuobushi por cima. Se ele estiver se mexendo, quer dizer que você fez alguma coisa certa. Relaxa, ele se mexe por causa do calor, não porque tá vivo. E agora o seu prato tá pronto, é só cortar ele e devorar. Tenta pegar um pedaço que tenha de tudo, recheio, cobertura, katsuobushi e coma de uma vez só. Bom apetite! Inscreva-se aqui no canal para mais receitas como essa. Me siga nas redes sociais, que estão aqui e na descrição. E me manda foto do que vocês estiverem fazendo. Até o próximo vídeo.